Estamos aqui de volta, gente. E olha, a hora que tá ficando bom, tá para acabar, não é possível. Não é possível. Já estou super aqui, ó, habituada, né? Tenho certeza que vocês estão ligadinhos aí ainda. E agora a gente tem um painel importantíssimo, que é do magnetismo jurídico. Eu estou aqui com vários nomes da advocacia digital, que é um assunto que a gente não pode deixar passar nesse dia tão importante, né? A democratização da informação, como a nova advocacia precisa ser vista agora. Muita gente ainda tem muito receio, né? E a gente está aqui com vários nomes da advocacia que nos provam exatamente o contrário. É lá que nós precisamos estar. E eles estão aqui para receber prêmios hoje. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Vou passar a plaquinha aqui em reconhecimento ao trabalho que vocês vêm aí fazendo. A primeira vai ser, então, para a doutora Aline da Silva Bernardes, categoria Melhor YouTube. Parabéns, Aline. Muito obrigada. Então, muito obrigada, né? Meu segundo prêmio aqui, estou muito feliz. Quero agradecer a DV Box, agradecer a oportunidade, agradecer todos os colaboradores do meu escritório, meus seguidores e clientes que acreditaram em mim e que me seguem lá o tempo todo e que o YouTube é uma ótima ferramenta de captação de cliente e eu consigo muitos clientes por lá. Então, muito obrigada. Legal, muito bom. E, ó, gente, YouTube, tá? Tem gente preocupada ainda com o Instagram, tem muita coisa para explorar ainda, né? Agora, a segunda plaquinha vai para o Dalabrida Advogados. Falei certo? Isso mesmo. Categoria Melhor LinkedIn. Isso. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Agradeço, então, Valéria, o pessoal da DV Box, colegas aí, o pessoal da Dalabrida Advogados também, toda a família, clientes, né? Isso é esforço em conjunto para produzir um conteúdo de qualidade numa rede profissional aí que é LinkedIn, né? Que às vezes o pessoal acaba esquecendo, mas tem bastante coisa que pode ser explorada, ser produzida lá de uma forma muito técnica e bem legal. Obrigado. Muito bom, obrigada, doutor. Agora, a nossa próxima plaquinha vai ser em reconhecimento ao trabalho do escritório Duarte Almeida Advogados, categoria Melhor Site. Vocês podem passar para ele? Parabéns, doutor. Obrigado. Obrigado a DV Box. Obrigado ao meu sócio, parceiro de jornada, 14 anos. Obrigado à minha esposa, meu filho que estão em casa. Obrigado a todos os clientes. Obrigado a todos os colaboradores, né? Enfim, que fazem do escritório ser o que ele é hoje, né? Então, esse prêmio vem coroar agora em 25 de março, a gente completou 14 anos, então esse prêmio vem coroar exatamente aí essa nossa jornada de muito sucesso até então, e que Deus abençoe nossa jornada, Deus abençoe o ADV Box, uma excelente plataforma que catapultou e possibilitou que a gente realmente, com mais de 30 colaboradores, pudesse organizar o nosso ambiente de trabalho para poder alcançar os resultados que desejamos. Muito legal. E assim, gente, é a representatividade de um processo, né? Só a gente que trabalha no digital sabe o que a gente realmente precisa enfrentar para chegar, né, a ter esse reconhecimento. E aqui vai a nossa o nosso quarto prêmio aí para o escritório Durso e Borges Advogados, categoria Melhor Assessoria de Imprensa Digital. Parabéns, doutor. Boa noite a todos. Valéria, muito obrigado. Você vê que eu recebi esse prêmio na mão de todos os colegas aqui premiados, isso já me deixa muito satisfeito, muito feliz. Parabéns a todos vocês também que receberam o prêmio, todos os premiados pela DV Box, que a gente agradece a oportunidade de poder participar e poder ter uma premiação dessa, para mostrar que quem se preocupa com o digital pode se destacar. E o reconhecimento está aqui, para cada um de nós, que nos deixa com certeza muito felizes. Aqui, em nome do escritório, eu agradeço a DV Box, agradeço a todos os votos, agradeço a toda a equipe, a todos os clientes, porque, querendo ou não, quando a gente fala de imprensa, a gente tem que lembrar que a imprensa também está nas mídias digitais. Até aquele jornal super tradicional impresso, hoje ele vende no digital. Então, a gente também precisa sempre pensar em nos comunicarmos, não só pelas redes sociais, até porque a colega faz muito bem aqui, está no YouTube, nos sites mais acessados do mundo, não podemos esquecer, mas a assessoria de imprensa digital também é uma frente que a gente não pode esquecer, e a gente está muito feliz por esse prêmio. Muito obrigado.
Perfeito. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí a vocês que estão assistindo sobre o magnetismo jurídico, porque, de fato, é algo que a gente se questiona o tempo inteiro, né? Como é que, então, eu posso chamar a atenção nas redes sociais, me posicionar para atrair o cliente que eu realmente preciso ter dentro do meu escritório? Eu quero só lembrar vocês o seguinte, gente. O ADV Box está lançando aí o Nation, que é um evento, tá, que vai acontecer para a advocacia brasileira nos dias 11 e 12 de setembro. E quem já se adiantar, o link está na tela até às 9 horas. Você vai conseguir já adquirir o teu ingresso com um precinho, ó, maravilhoso. É a oportunidade que a gente vai ter de estar junto, de estar trocando ideias, de fazer esse networking maravilhoso. Tudo isso que vocês viram hoje aqui, certamente lá no Nation vai ser dobrado, triplicado. E eu acho que vocês entenderam, até esse ponto agora, que isso é necessário, é extremamente necessário. Não dá para a gente ficar fechado na nossa bolha, né? E com base nisso, eu vou fazer uma pergunta aqui para todos vocês, quero ouvir a resposta de todos. Aline, na tua opinião, começando por você, né? O que gera, na tua opinião, hoje esse magnetismo jurídico? Você acredita que isso é fortalecido no orgânico? Qual que é a tua opinião a respeito? Acredito, eu acho que o que gera magnetismo é autenticidade e constância. Né? Eu acho que conteúdo jurídico, o cliente, né, as pessoas procuram na internet não só o conteúdo jurídico em si, mas sim a forma que ela é transmitida pelo profissional. E isso gera o magnetismo, precisa ter autenticidade. Né? O cliente ele vai lá, ele tem um problema, ele procura isso na internet e tem um profissional que está lá sempre orientando, educando, respondendo as dúvidas dos seguidores no orgânico. Ele está lá participando, ele está lá no dia a dia, ele está trazendo histórias reais, de problemas reais que acontecem com as pessoas, e eu acho que isso engaja muito, gera uma conexão, gera uma confiança para o cliente. E eu acho que isso que gera um magnetismo. O cliente ele sabe que se um dia, às vezes nem está passando por aquele problema, mas ele sabe que tem lá na internet tem um profissional capacitado que fala uma linguagem simples, que conseguiu passar uma segurança para ele, respondendo dúvidas e orientando, e que ele sabe que se ele precisar em algum momento, ele pode ir lá e contatar aquele profissional para ajudar. Eu acho que isso que gera o magnetismo com o cliente. Perfeito, é a relevância constante, né? Doutor César, e aí, o que gera esse magnetismo jurídico, então, no LinkedIn, por exemplo, né? Que é uma plataforma bem inexplorada ainda, né? Por muitos. Sim, é uma plataforma muito interessante, né? Tem vários recursos que são semelhantes às demais plataformas, mas também alguns outros pontos que são diferentes, né? E assim como a doutora Aline comentou, eu acho que o que é muito importante mesmo é trazer a originalidade do profissional que está falando com o público ideal dele, né? Dentro do escopo da atuação do escritório. Constância, de fato, é algo realmente relevante, porque pode ser que em determinado dia aquela situação não seja algo relevante, de fato, ali para aquele momento. Mas se tiver qualquer ponto lá na frente que faça ele lembrar de qualquer detalhe daquela publicação, daquele vídeo, daquele carrossel, por exemplo, ele vai se lembrar daquele profissional. Porque, querendo ou não, essa questão do marketing jurídico digital faz com que nós, enquanto advogados, diante aí do nosso órgão regulador, faz com que a gente se esforce para produzir um conteúdo de qualidade dentro das normativas éticas da própria OAB. O que, querendo ou não, é difícil. Nós queremos ensinar, que é o que é permitido. Claro, tem algumas modificações aí que já estão sendo trabalhadas, estão em vista aí, a gente até espera que realmente haja um avanço, né, significativo nesse sentido, mas questão de produção de conteúdo orgânico com constância, qualidade dentro do escopo de atuação do escritório também é, de fato, magnetismo jurídico para atrair clientes realmente qualificados.
Perfeito, doutor. Doutor Rafael, assim, na perspectiva advogado e escritório também, né? Que a gente fala muito sobre o advogado, pessoas se conectam com pessoas. Eu acredito muito na importância dessa pessoalidade na produção de conteúdo em qualquer plataforma, mas a gente tem a dificuldade também de trazer esse magnetismo para o escritório. Dizem que as pessoas fogem, né, de tudo que é escritório de advocacia. Como é que é isso? Ah, não quero, porque não vai ser interessante. Como é que a gente faz para mudar essa realidade aí? Bom, para a gente atrair, a gente precisa transbordar, a gente precisa entregar. Então, eu vejo que para que eu possa, de fato, atrair, eu tenho que realmente entregar aquilo que eu me propus, né? Então, assim, as conexões acontecem de pessoas para pessoas, né? O escritório de advocacia é uma ficção jurídica, né? Enfim, convencionou-se que seria um escritório, mas são formados por pessoas. Então, a conexão, no final das contas, é com pessoas. E para que eu possa atrair sempre mais clientes, né, para o escritório, eu preciso transbordar, eu preciso entregar. Então, a produção de conteúdo, sem sombra de dúvidas, ela é um divisor de águas assim na questão da reciprocidade. Então, se eu entrego o conteúdo, com certeza, em algum momento, aquele lead, né, enfim, que é o estágio anterior ao cliente, ele vai nos contactar, vai lembrar que viu isso em algum local e aí vai voltar a pesquisar e, com certeza, a gente vai conseguir atrair de forma subconsciente, também de forma intencional. Então, o magnetismo jurídico é uma questão de reciprocidade no final das contas, né? Eu não tenho só como dizer, vem a mim, vem a mim. Na verdade, eu tenho que iniciar entregando para só então aguardar e receber aquilo que eu entreguei. Perfeito. E é importante a gente colocar o seguinte, que em todos os casos, gente, é um processo. Né? Muitas vezes a gente ali de forma imediata, a gente já quer o resultado, né? Quantos anos vocês estão aí construindo, né? E é a manutenção, né, diária, enfim, como eu falei, a relevância constante, não basta ser relevante um dia só, né? Aquele post, a gente tem que, de fato, mostrar que é um trabalho árduo e constante. Ninguém chega em resultados como o que eles chegaram da noite para o dia, né? Então, você que está aí, que tem essa pretensão, já pensa que você vai ter que trilhar um caminho aí e que pode demorar um pouquinho para uns mais, para outros menos, mas que realmente vale a pena, né? E agora o doutor Durso, e aí? Conta aqui para a gente o segredo. Eu ouvindo vocês, eu até lembro daquela história que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Em todas as outras opções, tem que trabalhar muito, se dedicar. E é claro que eu vou chancelar tudo que foi dito aqui. Tem que ter constância, tem que ter autenticidade, tem que ser você. Mas eu complementaria algo que funciona muito para mim, que sempre teve na nossa área aquela máxima de que para ser respeitado, para ter relevância, para construir uma carreira, você precisa falar difícil, mostrar que você sabe usando termos do jurídico, chique. E essa é a maior bobagem, e a gente percebeu muito isso no digital. Para você comunicar bem, você tem que falar simples. E a forma de se falar simples é estudando. Porque falar simples não é desconhecer, é conhecer tanto que você consegue traduzir para o leigo, na mainstream, no nosso caso, mas no digital também, que é a audiência que lhe contratará numa hipótese de um problema jurídico. Então, eu complementaria tudo que foi dito no sentido de você também saber que, com estudo, você consegue traduzir termos complexos e questões jurídicas complexas de garantias, de princípios constitucionais e tudo que a gente estuda na faculdade e todo dia trabalhando, que quando você traduz, você comunica. E quando você comunica, você consegue passar essa autenticidade e construir uma autoridade pelo simples e não pelo difícil. Até porque muita gente que fala muito difícil, poucos sabem em alguns casos. Perfeito, muito bom. E essa linguagem simples, né, é o nosso papel, né? A gente precisa conectar o direito ao cliente, né? E, Aline, você é mestre em falar simples e explicar de uma forma incrível. Eu sou muito fã do seu trabalho. E a gente quer saber o seguinte, qual que é o fator preponderante para ter um YouTube de sucesso hoje, que realmente converta, né, aquelas pessoas ali em clientela? Eu acho que justamente é isso. Obrigada, né? Obrigada pela tua admiração, pelas tuas palavras, mas justamente é isso. Eu
eu criei esse canal do YouTube justamente para levar a informação, para educar, usando palavras muito simples, porque o cliente que me procura, ele não faz direito, né? É uma pessoa comum que muitas vezes não sabe nem se vai sair levando alguma coisa numa situação de divórcio, numa ação de dissolução ou inventário, enfim, eles já vêm fragilizados, e se eu começar a passar termos jurídicos, eles não vão entender nada e vão sair correndo. Então, assim, o meu perfil, ele justamente, ele é educativo, ele tem perguntas que se encaixam com a maioria das dúvidas da população brasileira, das pessoas casadas, das pessoas enroladas. Então, esse perfil justamente é para se encaixar para qualquer tipo de pessoa. Ele tem uma chamada atraente, ele tem um linguajar fácil, ele tem títulos muito simples e que engajam e que geram dúvidas e que geram engajamento, em que eu consigo conversar, participar ativamente, mesmo no perfil do YouTube, e isso atrai muito e atrai justamente o cliente que eu decidi que eu gostaria de atrair, porque eu criei o conteúdo estratégico e eu acabo tendo esse retorno e é muito bom. Então, é isso aí. E o conteúdo atrai a audiência, né? E que a você realmente constância, quer. né, gente? É todo dia. Muita gente me pergunta, mas como que tu conseguiu? Não foi do dia para a noite. Não foi eu fazendo um vídeo Requer um por... planejamento, E não né? foi fazendo um vídeo por semana, não. É um vídeo todos os dias, é 2 vídeos todos os dias. Uma semana não tá bom, não tá bom. Mas na outra semana vai estar melhor e eu não desisti, eu continuo. Então, eu acho que é isso que é a constância que gera esse conteúdo de valor no futuro. Perfeito. E, César, eu estava aqui até lembrando de um episódio que eu tive em relação ao LinkedIn, porque lá no escritório a gente faz a contratação do nosso comercial exclusivamente via LinkedIn. A gente descobriu que os vendedores estão lá, né? E teve um fato curioso que eu colocava sempre a vaga no LinkedIn do escritório e ninguém procurava. E aí, depois eu resolvi colocar no meu pessoal. E aí, começaram a procurar. E aí, eu fui perguntar, né, para os vendedores. Eu falei, por que quando era o LinkedIn do escritório, ninguém procurava? É que a gente acredita que escritório de advocacia não sabe vender, não tem processo, não tem plano de vendas. Eu achei interessantíssimo, né? E é um público diferente. Sim. E qual que é, assim, o tipo de conteúdo que gera autoridade lá no LinkedIn? Bom, vamos lá. Excelente ponto que você colocou, Valéria, porque de fato ali muita gente se esquece, né? Claro que não os colegas aqui, né? Mas talvez alguns que ainda não veem a advocacia como uma empresa, como um negócio, como uma necessidade de planejamento, de ter a intenção, como a doutora Aline falou, eu quero que chegue para determinado público, porque eu decidi que assim será, né? Mas eu preciso fazer algo para isso. Então, é necessário que haja, de fato, uma preparação, uma organização interna do escritório, de verificar que se trata de uma empresa, para que tudo, de fato, funcione. E acredito que por isso que eles vinham dessa forma, como você colocou, Valéria. Mas, assim, né, no LinkedIn, nós temos, sim, de fato, aí mais esse perfil, né, de vendas, gestores de empresa. Nosso foco é para a advocacia empresarial, mas nós também publicamos pontos que nós entendemos como relevante para os gestores. Porque, como a gente estava comentando agora há pouco, embora nós atendemos empresas, nós trabalhamos com pessoas. Os gestores das empresas, como um todo, também terão algum eventual problema de assunto que, eventualmente, seja um desdobramento de um outro tópico. Então, a gente procura abordar temáticas que estão dentro do escopo de atuação do escritório. É claro que nada que foge, de fato, aos pontos que a gente trabalha, mas trazendo, de fato, um conteúdo relevante, pontos que podem agregar um conhecimento e que, muitas vezes, a gente tem observado os colegas relatando para a gente, olha, eu não sabia que dava para fazer tal situação, ou eu não tinha conhecimento desse direito. Então, é algo relevante e o que a gente tem observado é que está tendo, sim,
um aumento aí de acesso no LinkedIn como um todo, uma procura maior. Então, acreditamos aí que em breve aí haverá também uma melhor evolução da plataforma como um todo. Muito bom, muito bom. E agora eu fiquei bem curiosa, Rafael. Diga lá. Porque, na verdade, acaba que a gente acha que o site já não funciona. E aí vem você, né, com esse prêmio, mostrar para a gente que é completamente diferente. Então, fala para o pessoal como que está o site dentro de todas essas possibilidades que a gente tem, né, dentro do mercado aí do digital. Ainda é, de fato, relevante? Acredito que sim, né? Porque... Pois é o Duarte Almeida Advogados, né, tem o site desde 2011, na verdade. Então, o nosso domínio é desde 2011, né? Esse site foi feito por mim, por meu irmão Gabriel, enfim, que está em casa, que ele é dessa área de TI, né? Enfim, eu sou curioso apenas. Então, a gente decidiu fazer do zero, porque a gente entende que o site, ele é além de uma plataforma, ele é além de um cartão de visita, ele é um sistema. Então, a gente sempre entendeu isso. Imagine que um site é a sua casa. Se na sua casa você sabe de que horas alguém chega, de que horas alguém vai embora, o que é que tem, o que é que não tem. Então, no site a gente consegue absolutamente monitorar todo o comportamento do usuário, né, do visitante. Então, vendo isso aí como uma oportunidade, a gente tinha inclusive feito um site com a agência, mas decidimos aí iniciar, né, enfim, por nossa conta o site, porque ele permite que a gente concentre tudo lá e, através do conteúdo, que é o principal, né, que seria o magnetismo, né, propriamente dito, a gente consegue entregar, através do conteúdo, a experiência. Então, com experiência agradável, né, com tempo de resposta, aí entra a parte técnica de Core Web Vitals, entra também a experiência do usuário, as tags, meta tags, as palavras-chave, uma série de situações que faz com que o algoritmo, naquele momento em que o usuário tem uma dor aguda, ele vai no Google pesquisar. E quando pesquisar, ele tem que entender que aquele site, aquele escritório de advocacia representa e vai enxugar todas as dúvidas que ele tem. Então, vendo que um site é muito mais do que uma entrega de conteúdo, ele é uma referência, é um marco nessa questão da propagação da marca, né? Ali a gente vai ter o portfólio, a gente vai ter os cases de sucesso, o blog post que a gente faz, enfim, semanalmente. Então, é uma forma de atrair, mas, sobretudo, de relacionar. Porque o Google Analytics ele vai dizer quantas vezes cada usuário entrou, qual o comportamento do usuário. Então, assim, antes da conversão, né, que seria ali o ponto de contato, ele já entrou 2, 3 vezes no site. Nessa sessão, ele abandonou neste ponto. Existe um mapa de calor que a gente consegue identificar no site. E, a partir daquele comportamento, a gente vai fazendo os ajustes para realmente maximizar essa conversão e trazer o cliente para a nossa base de dados. Ou seja, é um mundo, né? É um mundo. E, Dulce, você tinha falado sobre essa simplicidade na fala, né? Passa para a gente assim, exemplos práticos de como que a gente pode transformar essa técnica do advogado em um conteúdo que gere autoridade. Pergunta difícil para responder em pouco tempo, mas eu vendo as respostas dos colegas, fica muito claro que o digital abriu um braço, só que é um braço disponível para aqueles que querem. Né? Você pode ter o LinkedIn ou não, pode alimentá-lo ou não, pode alimentar o site ou não. A mesma coisa para algum tipo de braço de comunicação. A gente gosta desse tipo de atuação, de levar a comunicação a sério, inclusive para que, dessa forma, nós nos comuniquemos com os futuros clientes e com os clientes que acompanham também a atuação do advogado. E, querendo ou não, hoje, vamos ser sinceros, a gente está numa semana de vários temas polêmicos, aí Supremo todo dia na TV, vale dizer, hoje se fala mais da justiça do que do futebol. E você pode ser a figura a esclarecer esses pontos, a trazer esse conteúdo, a traduzir conceitos dinâmicos e difíceis para o público. Porque quem está te assistindo, tanto nas redes sociais como na imprensa tradicional, é um público normalmente leigo. E quem melhor traduzir será melhor visto. Aí tem, claro, questões que fogem à nossa vontade, serão questão de carisma, questão de raciocínio na fala, mas tudo é treino. Então, acho que a sua resposta seria treinar. Assim como
ele leva muito a sério o site e é uma excelente forma de comunicar com o cliente, porque é a mesma coisa de você fazer um escritório lindo e deixar o sofá sujo. Você tem que cuidar do sofá, você tem que cuidar do cafezinho, você tem que cuidar de tudo. O advogado hoje tem essa obrigação no digital também, cuidar de tudo. Tem gente, por exemplo, aí não tem nem a ver com o meu prêmio, mas eu me dou o luxo de falar. Tem gente que, por exemplo, tem um YouTube muito bom, investe no LinkedIn, você vai no Instagram, é um Instagram próprio, particular, e a pessoa fica pondo lá na balada, bebendo, na festa, tal. Isso não comunica legal. Então, saber que a partir do momento que você está exposto e você escolheu ser um advogado inserido no mundo digital, seja no cenário da mainstream, seja no cenário das redes sociais, tudo ali comunica. E aí você vai poder investir mais em características ou em frentes que são mais sua cara, mas no fundo, tudo é importante. Perfeito. E agora, para a gente ir para a última pergunta do painel, que eu acredito que seja assim, quando a gente fala de digital, né, é muito importante para tirar essa dúvida do pessoal. Porque, no final das contas, a gente entra nas redes, a gente fala, eu preciso atrair muita gente. Mas será que é atrair muita gente, Aline, ou será que é atrair o público certo? Como é isso, na tua opinião? Eu acredito que é criar o público certo, criar conteúdo de valor que faça gerar uma comunidade, né? É muito mais fácil tu gerar uma comunidade engajada que vai te contratar, que vai te indicar, que vai te procurar, do que tu simplesmente viralizar. Tu viralizar num vídeo, tu vai gerar curiosos, fofoqueiros, pessoas que querem simplesmente fazer uma farra ali da tua postagem, gerar engajamento, brigas com comentários de outras pessoas, mas isso não vai te gerar cliente, não vai te gerar dinheiro, não vai pagar os teus boletos. Então, é muito mais fácil tu ter menos seguidores, mas seguidores engajados que podem tornar o seu cliente. Perfeito. E na tua opinião, César? Eu compartilho da mesma ideia, a não ser que seja a intenção do colega, de fato, viralizar para criar uma base aí de diversas frentes, né? A não ser que seja esse o foco do colega que queira fazer, né? Não, então, eu acho que realmente é mais fácil. A qual é o público-alvo dentro do escopo de trabalho do meu escritório? Do escritório que eu participo. Realmente, aí fica muito mais segmentar o público para que atinja e faça sentido, de fato, aquele conteúdo para o pessoal. Eu acho que é muito sobre estratégia, né? Existem várias estratégias e a gente tem que entender o seguinte, existem perfis menores, bem menores, que fecham muitos contratos. E existem perfis muito grandes que não fecham absolutamente nada. Então, tudo é uma questão de construção de estratégia, né? Exatamente. E para isso, entra os objetivos e os resultados chaves que cada um precisa ter em mente para poder alcançar. Então, se eu não tiver clareza do meu objetivo, eu não tenho um resultado-chave para mensurar se eu estou no caminho dele. Então, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, né? Como já dizem por aí. De modo que eu preciso entender qual é o perfil ideal do meu cliente. Traçado esse perfil, vou traçar minha estratégia. São camadas, né? São condições que você vai preenchendo para poder chegar naquele resultado. De modo que achei o perfil ideal de cliente, aí eu vou atrair volume, porque aí eu quero mais contratos, se essa de fato for a estratégia de fechar mais contratos, né? Mas eu preciso saber o que é que eu quero. A primeira pergunta que o advogado deve fazer é: o que eu quero? Depois quais são os resultados chaves que, se eu alcançar, eu sei que eu estou indo no caminho certo. E plotar isso num papel, a partir daí ir para o plano de ação. E o plano de ação você vai conseguir, dia após dia, mais resultados, porque teve clareza de ideia, colocou no papel e executou. O advogado ele precisa agir em prol do objetivo. Se ele não tiver objetivo, ele vai atirar para qualquer lado, vai atrair um volume desqualificado de leads, vai ficar satisfeito, vai reclamar que não tem oportunidade, consequentemente vai se frustrar na sua profissão por não estar fechando contrato. E um escritório de advocacia que não está fechando contrato está morrendo, né? É isso aí. Se não está crescendo, está morrendo, né? Dulce, a sua opinião a respeito? Aquele advogado, qualquer aula de marketing digital vai ensinar que aquele que foca só em números está fazendo e está agindo de maneira totalmente equivocada. Você focar só em número é uma grande bobagem, porque é muito melhor você ter números que são leads
focadas, qualificadas, que realmente têm a possibilidade de contratar o seu serviço, do que alguém só para dar um like ou interagir com uma publicação sua. Então, a viralização normalmente não é sinônimo de resultado. A viralização não é sinônimo de contrato. O contrato vem do cliente que tem capacidade de contratar, por exemplo, nos níveis de honorários que você exige, ou na sua matéria daquela área que sua cliente tem problema. Não adianta você, por exemplo, trabalhar com violência contra a mulher e só ter homem te seguindo. Então, realmente, o número não equivale nem a sucesso, nem a resultados, até porque muitos são simulados. A gente tem venda de seguidores. Então, não adianta nada você ter muito seguidor. É muito melhor você ter poucos seguidores ou ter bastante seguidores, mas todos qualificados, que você, numa construção de conteúdo orgânico, de conteúdo focado, tem aquela audiência que pode te contratar. Eu acho que é muito mais eficiente e inteligente também, porque vai ser muito menos custoso, você vai perder também a audiência em valores bem menores, porque todo mundo perde seguidor todo dia. E a gente pensa, para encerrar, hoje um grande escritório tem quantos mil clientes? 10 mil clientes? É um escritório de sucesso tremendo. Só que 10 mil seguidores é fácil de ter, não é difícil. Tem muita gente com muito mais. Agora, se você tem 100 mil seguidores, é difícil vender para 10%. Agora, se você tem 10 mil seguidores e vende para todos, você está com a missão cumprida. Então, é muito melhor você focar em poucos seguidores, com bastante assertividade e uma comunicação mais próxima. Quem fala para muitos, não fala com todo mundo. Quem fala para poucos, fala para cada um. Perfeito, perfeito sua fala. E, gente, muito bom estar aqui, poder compartilhar tudo isso com vocês. Eu acredito que vocês devam estar olhando e pensando o que eles fizeram, qual é o segredo. O segredo, no final das contas, é praticamente o mesmo para todo mundo, né? É a gente buscar conhecimento a respeito, a gente ter uma boa ambiência, né? Estarmos aqui compartilhando essas ideias no ambiente certo, com as pessoas certas, com conhecimento direcionado, é que faz esse processo ser um processo de sucesso. Então, parabéns pelo prêmio, viu? Muito obrigada por esse painel, foi incrível. Obrigado. Obrigada.